Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e vamos estudar Direito Civil para concurso da Polícia Civil do DF. Começamos pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LIND, que é o Decreto-Lei nº 4.657/1942. A LIND não é apenas introdução, ela é norma de sobre-direito, porque regula a aplicação e a interpretação das normas, define critérios de vigência, eficácia, conflito de leis no tempo e no espaço, e orienta decisões administrativas e judiciais, especialmente após alterações recentes que reforçaram segurança jurídica e consequências práticas. Para a prova, os pontos mais cobrados são: início da vigência da lei, regra de irretroatividade, critérios de interpretação, lacunas e aplicação analógica, e regras de conflito no tempo. Vigência. Salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar 45 dias após a publicação, a chamada vacatio legis. Isso pode variar se a própria lei definir outro prazo. A LIND também trabalha a ideia de obrigatoriedade da lei após entrar em vigor e a presunção de conhecimento da lei, o que gera a regra de que ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Conflito de leis no tempo. Regra geral é a irretroatividade. A lei nova tem efeito imediato e geral, mas respeita ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. Esse trio é clássico. Ato jurídico perfeito é o já consumado conforme a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Direito adquirido é o que já se incorporou ao patrimônio jurídico, quando preenchidos requisitos. Coisa julgada é a decisão judicial definitiva. A banca cobra muito essa relação, especialmente em temas de prescrição e contratos. Lacunas. Quando a lei for omissa, o julgador decide com base em analogia, costumes e princípios gerais de direito. Em prova, é comum a banca tentar colocar equidade como primeiro critério. A resposta segura é analogia, costumes e princípios gerais, e equidade aparece como técnica de justiça do caso concreto em hipóteses específicas, mas não como substituto automático. Interpretação. A LIND reforça que a aplicação do direito não é mecânica e deve considerar finalidade social e exigências do bem comum, sem arbitrariedade. Agora, conectando com o Decreto nº 9.830/2019, que regulamenta dispositivos da LIND voltados à segurança jurídica e eficiência na criação e aplicação do direito público. Esse decreto é muito relevante para concursos atuais porque reforça como decisões administrativas e de controle devem ser fundamentadas, considerar consequências práticas e evitar responsabilização por erro honesto em ambiente de incerteza. O núcleo é: decisões administrativas, de controle e judiciais devem considerar consequências práticas, indicar alternativas quando houver invalidação de atos e buscar transição e segurança jurídica. Também reforça a motivação, proporcionalidade e o cuidado com responsabilização do agente público por dolo ou erro grosseiro. Mesmo sendo tema de direito público, ele cai no bloco do edital e exige que você saiba a lógica. Não basta declarar nulidade, deve-se avaliar impacto, alternativas, transição e confiança legítima, dentro do que a lei permite. Agora, pessoas. Pessoa natural é todo ser humano, titular de direitos e deveres na ordem civil. Personalidade é aptidão para ser sujeito de direitos e deveres. A regra clássica é que a personalidade começa com o nascimento com vida, mas há proteção ao nascituro desde a concepção para determinados efeitos, como direitos eventuais e proteção jurídica, tema que a banca pode explorar. Capacidade é diferente de personalidade. Toda pessoa tem personalidade, mas nem toda pessoa tem capacidade plena para exercer atos da vida civil. Capacidade de direito é a aptidão para ter direitos e deveres. Capacidade de fato é a aptidão para exercê-los pessoalmente. Incapacidade pode ser absoluta ou relativa, conforme previsão legal, e gera necessidade de representação ou assistência. Em prova, cuidado! Incapacidade não elimina direitos, ela limita exercício. Direitos da personalidade são outro ponto forte. Eles protegem atributos essenciais da pessoa: vida, integridade física e psíquica, honra, imagem, nome,
privacidade e outros. São, em regra, intransmissíveis, irrenunciáveis e oponíveis contra todos. Em concursos policiais, isso aparece muito em temas como exposição indevida de imagem, violações de honra, intimidade, abuso em redes sociais e também em responsabilidade civil por danos morais. O candidato deve saber que violação de direitos da personalidade gera tutela preventiva e reparatória, incluindo indenização e cessação do ilícito. Pessoa jurídica é entidade com personalidade própria, distinta dos membros, podendo ser de direito público ou privado. No direito privado, temos associações, sociedades, fundações, organizações religiosas e partidos, com regimes próprios. A banca cobra que pessoa jurídica tem nome, sede, patrimônio e capacidade. Também cobra desconsideração da personalidade jurídica em hipóteses legais, quando há abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme regime aplicável. Em concursos, aparece o raciocínio. A personalidade separa patrimônios, mas não pode ser usada para fraude. Domicílio é onde a pessoa estabelece residência com ânimo definitivo. Pode haver domicílio voluntário, legal e profissional. Domicílio é importante para competência territorial e notificações. A banca costuma cobrar que domicílio pode ser plural em certas situações, e que domicílio do incapaz e do servidor público pode ser legal, conforme regras. Agora, bens. A classificação de bens é tema típico de prova de civil. Bens considerados em si mesmos, móveis e imóveis, fungíveis e infungíveis, consumíveis e inconsumíveis, divisíveis e indivisíveis, singulares e coletivos. Imóvel é, em regra, o solo e tudo que se incorpora de modo natural ou artificial, e certos direitos também podem ser equiparados. Móveis são os bens suscetíveis de transporte sem alteração da substância, e incluem energia e direitos em certas classificações. Fungível é o que pode ser substituído por outro da mesma espécie, qualidade e quantidade. Infungível é singular. Consumível é o que se extingue com o uso. Inconsumível não se extingue. Divisível permite fracionamento sem perda de valor. Indivisível não permite. Bens reciprocamente considerados, principal e acessório, pertenças e frutos. Acessório segue o principal, como regra. Frutos podem ser naturais, industriais e civis. Benfeitorias podem ser necessárias, úteis e voluptuárias, com efeitos diferentes na posse e no direito de retenção. Esses conceitos aparecem muito em posse e responsabilidade por melhorias no bem. Fato jurídico é acontecimento que produz efeitos no mundo jurídico. Pode ser natural, como morte e nascimento, ou humano, como atos e negócios. Dentro de fatos humanos, há atos jurídicos lícitos, negócios jurídicos e atos ilícitos. Negócio jurídico é manifestação de vontade destinada a criar, modificar ou extinguir relações jurídicas, como contratos e doações. Elementos e requisitos do negócio: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. Se faltar requisito, há invalidade. Defeitos do negócio jurídico são vícios que comprometem a vontade ou geram desequilíbrio. Vícios do consentimento incluem erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. Erro é falsa percepção da realidade que influencia a vontade. Dolo é indução maliciosa. Coação é ameaça. Estado de perigo é contratar para salvar-se de dano grave conhecido pela outra parte. Lesão é desproporção por inexperiência ou necessidade. Há também fraude contra credores, que protege credores contra atos que esvaziam patrimônio do devedor. A banca cobra diferença. Vício de consentimento atinge vontade. Fraude contra credores atinge proteção patrimonial de terceiros. Consequência costuma ser anulabilidade, com prazos, e não nulidade absoluta, embora a banca possa cobrar cada caso. Invalidade do negócio jurídico se divide em nulidade e anulabilidade. Nulidade ocorre quando há vício grave, como objeto ilícito ou forma essencial não observada, e pode ser alegada por qualquer interessado e reconhecida de ofício, com efeitos mais severos. Anulabilidade ocorre em vícios que protegem interesses específicos,
como vício de vontade e incapacidade relativa, e depende de iniciativa do interessado, com prazos decadenciais. Em prova, cuidado com a palavra prescreve e decai. A ação anulatória costuma ter decadência. A banca gosta de confundir. Atos jurídicos lícitos são manifestações humanas que produzem efeitos conforme lei, mas sem a estrutura negocial ampla. E atos ilícitos são condutas que violam direito e causam dano, gerando obrigação de reparar. O ato ilícito é núcleo para a responsabilidade civil, ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viola direito e causa dano, ainda que exclusivamente moral. Também pode haver abuso de direito, quando o titular exerce um direito excedendo manifestamente limites econômicos ou sociais, boa-fé ou bons costumes. Em concursos policiais, abuso de direito aparece em situações de constrangimento, humilhação e uso indevido de prerrogativas, e pode gerar responsabilidade civil. Prescrição e decadência. Tema certeiro. Prescrição é perda da pretensão de exigir em juízo o cumprimento de um direito, pelo decurso do tempo, atingindo a ação e não o direito em si. Decadência é perda do próprio direito potestativo pelo decurso do tempo. Regra prática de prova. Prescrição normalmente se associa a pretensões, como cobrar dívida e indenização. Decadência se associa a direitos de anular, rescindir e exercer opções. Mas isso não é absoluto, então o melhor é seguir o que a lei define. A banca cobra que prescrição pode ser interrompida e suspensa em hipóteses legais, e que decadência, em regra, não se interrompe, salvo exceções legais. Também cobra termos iniciais. Prescrição começa quando nasce a pretensão, normalmente quando a violação do direito, e decadência quando nasce o direito potestativo. Agora, direito das coisas. Posse é o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. A posse é protegida pelo ordenamento porque garante paz social e estabilidade, não sendo necessário ser proprietário para ser possuidor. Classificações de posse caem muito. Posse direta e indireta, justa e injusta, de boa-fé e de má-fé, posse nova e velha, posse ad usucapione. Posse direta é de quem tem a coisa em mãos, como locatário. Posse indireta é de quem conserva vínculo, como locador. Posse justa é sem violência, clandestinidade ou precariedade. Posse injusta tem um desses vícios. Boa-fé é crença de ser legítimo possuidor. Má-fé é saber que não tem legitimidade. Esses conceitos são muito usados para efeitos, direito a frutos, benfeitorias e indenizações. Aquisição, efeitos e perda da posse. A posse pode ser adquirida pela apreensão, tradição, constituto possessório e outras formas legais. Efeitos incluem direito à proteção possessória, defesa por ações possessórias e direito à indenização de benfeitorias conforme boa-fé. Perda ocorre por abandono, tradição, perda da coisa, destruição, ou quando alguém assume posse de modo efetivo. Direitos reais são poderes jurídicos imediatos sobre a coisa, oponíveis contra todos. Propriedade é o direito real principal, e há outros como usufruto, uso, habitação, servidões, penhor, hipoteca, anticrese, direitos reais de garantia e outros previstos. A banca cobra a diferença entre direito real e pessoal. Direito real é contra todos e tem sequela. Direito pessoal é contra pessoa determinada. Na propriedade, poderes clássicos são usar, gozar, dispor e reaver a coisa, dentro de limites legais e função social. A função social da propriedade é princípio que limita o exercício absoluto e aparece em questões de abuso e intervenção. Propriedade em geral e aquisição. A aquisição da propriedade imóvel se dá, em regra, com registro do título no cartório de registro de imóveis. A banca adora a frase: quem não registra não é dono em sentido civil, porque a tradição do imóvel não transfere propriedade sem registro, salvo exceções como usucapião e a cessão em regimes específicos. Usucapião é a aquisição originária da propriedade pelo exercício prolongado da posse com requisitos legais, e a banca pode cobrar o conceito, mesmo sem entrar em todas as espécies. A aquisição da propriedade móvel ocorre, em regra, pela tradição, entrega do bem,
e também por ocupação, achado, uso capião e especificação. Perda da propriedade pode ocorrer por alienação, renúncia, abandono, perecimento, desapropriação e outros modos legais. Responsabilidade civil é outro núcleo, muito cobrado. Obrigação de indenizar surge quando há ato ilícito e dano com nexo causal, e, na responsabilidade subjetiva, exige culpa ou dolo. Responsabilidade objetiva independe de culpa e ocorre quando a lei prevê ou quando há atividade de risco, conforme o Código Civil. Elementos: conduta, dano, nexo e, se necessário, culpa. Danos podem ser materiais, morais e estéticos, conforme caso. A indenização deve buscar recompor, e pode incluir danos emergentes e lucros cessantes em danos materiais. Também há responsabilidade por fato de terceiro, como pais por filhos menores, empregador por empregado, e dono de animal, conforme regras. Excludentes de responsabilidade incluem culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força maior em certos regimes, fato de terceiro e inexistência de nexo. Em concursos policiais, responsabilidade civil se conecta à atuação estatal, mas aqui o edital pede responsabilidade civil civilista, então o candidato deve dominar fundamentos e saber aplicar a casos. Indenização. Critérios incluem extensão do dano, proporcionalidade, em dano moral, critérios de razoabilidade para evitar enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, garantir função compensatória e pedagógica. A banca pode cobrar que indenização não se confunde com multa e que deve ser fixada com base no dano e nas circunstâncias. Agora, legislação complementar. Decreto-Lei 4.657/1942 já é a própria LIND e deve ser estudado com foco em vigência e retroatividade, ato jurídico perfeito, direito adquirido, coisa julgada, integração das normas e regras de interpretação. Decreto 9.830/2019 reforça a aplicação da LID no direito público, exigindo fundamentação, análise de consequências práticas, gestão de transição e parâmetros de responsabilização. Em prova, o candidato deve lembrar: decisões de controle e administração devem considerar consequências e segurança jurídica, e responsabilização exige dolo ou erro grosseiro, conforme regime. Para fechar, a estratégia de prova em direito civil na PCDF é dominar conceitos e aplicar. LID para interpretar e resolver conflito no tempo. Pessoas para entender capacidade, personalidade e direitos da personalidade. Bens para classificar e aplicar em posse e propriedade. Negócios jurídicos para diferenciar nulidade e anulabilidade e vícios de vontade. Prescrição e decadência para resolver prazos e efeitos. Direito das coisas para entender posse e propriedade, e responsabilidade civil para identificar dever de indenizar, dano, nexo e excludentes. Se você responder sempre com conceitos precisos e com a estrutura correta, você acerta grande parte das questões, mesmo nas pegadinhas.